Fala pessoal, professor Ednilson Lins, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os diagramas de instrumentação, tá? Eu deixei um texto aqui, pessoal, para vocês fazerem leitura, mas a ideia dessa aula é mostrar como é que se trabalha a simbologia nos diagramas PI, tá? Então eu tenho aqui a descrição de cada um, tá? Mas basicamente isso aqui que nós vamos trabalhar está dentro da norma ISA S5.1, tá? É a norma internacionalmente frequentemente usada na indústria nos dias a dias, tá bom? Então, pessoal, como é que se faz a interpretação dessa norma ISA, tá? Vamos dar uma olhada aqui na seguinte imagem. Nós temos aqui, cada instrumento vai ter essa configuração, tá? Letra correspondente, a primeira letra aqui é a variável, tá? A segunda letra pode ser a variável identificação funcional, a gente vai entender isso aqui também, tá? Os números que aparecem é a área da atividade, ou seja, se você tiver numa área industrial que tem várias partes da planta, a parte que vai estar lá com, por exemplo, extração de tal produto, vai ter com essa área aqui. A produção de tal produto vai ter uma atividade aqui e assim por diante, tá? Qualquer área que tiver na indústria, ela vai receber uma numeração, ou seja, um número que vai identificar a área, tá? E aqui também vamos ter o número sequencial, que vai estar identificando a malha de controle, tá? Então, isso aqui a gente vai entender também com mais detalhes. E também vai aparecer um sufixo aqui, dependendo da situação que for colocado, tá? Isso aqui vai ficar claro, a gente vai fazer um exemplo aqui que vai demonstrar bem a utilização desse conteúdo aqui que vocês viram agora, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que observar é que existe uma tabela onde vai identificar ali cada um dos itens, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, primeiro grupo de letras, a variável medida ou inicial vai estar aqui e a sua modificadora, tá bom? Então, aqui é o primeiro conjunto de letras. O segundo conjunto de letras tem a informação aqui, ó, a função, aliás, pode ser passiva ou de informação, e também tem a função final e a sua modificadora, tá? Então, vamos entender como é que funciona essa questão aqui de função passiva, função ativa, letra inicial, o que é modificadora, tá? Vamos dar uma olhada, por exemplo, que se eu tiver a letra A como sendo a primeira letra, ela vai ser um analisador. Porém, se ela estiver no segundo grupo, ela já vai ser um alarme. Então, depende de onde a posição da letra está. Agora, o que fica bem claro aqui é que a primeira letra, quando ela aparece, ela já é identificando a variável, tá? Então, por exemplo, a letra B seria a chama do queimador, a letra C é condutividade elétrica, a letra D, densidade mais específica, a letra E para tensão, a letra F, pessoal, aqui é o que a gente já viu nas aulas anteriores, que é para vazão, tá? Ou fluxo, né? Ou flow. Mas se ela tiver como uma segunda letra, vai ser uma razão da fração. Então, isso aqui a gente vai entender também nas próximas medições aqui, nas próximas demonstrações que a gente vai fazer. O G é medida dimensional, ou seja, gauge, tá? É medição aqui. Mas se ele tiver na outra grupo de letras, vai ser visor, tá bom? Nós temos também a letra H, que se for a primeira letra é comando manual, ou modificamos isso aqui, vai ser termômetro, ou pode ser a modificadora de nível alto, por exemplo, ou pressão alta, tá? Então aqui nós temos todas as letras aqui do alfabeto, e cada uma vai se encaixar de acordo com a sua leitura no seu tag, tá? Vamos dar um exemplo aqui, para a gente ver as principais, né, que eu falei de instrumentação. A letra F, que é vazão, né? A letra L, que é o nível, ou level. Nós temos a letra P, que é pressão ou vácuo, e temos a letra T, que é de temperatura, tá? Então, isso aqui são as principais. Agora, observe, temperatura com a letra T, mas se ele estiver lá no outro lado, no grupo de letras, ele é o transmissor, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que funciona isso aqui, nesse tag, por exemplo. Olha que interessante aqui, ó. Aqui já está explicando o que é que significa o tag da instrumentação, mas o que importa para a gente é isso aqui, tá? Então, o primeiro grupo de letras que eu tenho aqui, ó, olha o primeiro grupo. A primeira letra que aparece é sempre a variável medida. Então, no caso, o T é de temperatura, tá? Então, o primeiro grupo de letras, isso aqui vai estar identificando que é a nossa variável medida. Sempre da esquerda para a direita, a nossa unidade vai estar aqui. O nosso medida que a variável que vai ser medida vai ser sempre a primeira letra, tá? Então, tem aqui o TIC. O que quer dizer o TIC? Observa que tem mais duas letras aqui, ó, que é do segundo grupo de letras, e vão identificar certas funcionalidades. Por exemplo, o I,
significa que ele é indicador, e o C controlador. Como é que a gente consegue entender isso naquela tabelinha que a gente passou lá? Vamos dar uma olhada no TIC, tá? Olha assim, voltando para cá, ó, o T de temperatura, ok. O I, pessoal, quando a gente procurar, ele não vai estar aqui se fosse corrente. Aliás, se fosse a primeira letra, ia ser corrente. Mas como ele está no segundo grupo de letras, ele é indicador, tá? Conforme a gente viu lá no nosso tag, ó, indicador, tá? E o C, por sua vez, já está na sequência, olha só, o C, ele vai estar no terceiro grupo, né? Aliás, no segundo grupo, na parte de função. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está controlando, tá? Então, ele tem a função ativa, que é justamente essa de controle. A função final é essa aqui. Então, o que é que o TIC está dizendo para a gente? Que ele nada mais é do que temperatura, né? O I, indicação, aliás, indicador, e o nosso C, controlador. Então, é um controlador indicador de temperatura. E aqui está em inglês, né? Control Indicator Temperature, ou seja, está em inglês aqui. Por isso que a leitura vai ser dessa forma, tá? T e C. E lembrando sempre, para não esquecer, a primeira letra sempre é a temperatura, tá bom? Depois disso, a gente vem aqui, ó, número de identificação da unidade de processo, ou seja, se tiver várias unidades, essa nomenclatura aqui, o 15, indica que o nosso processo aqui está na malha, aliás, na área 15, tá bom? E, consequentemente, o outro número identifica a malha de controle. Pessoal, tem várias malhas de controle dentro da indústria, por exemplo, temperatura, pressão, vazão, nível, e você tem que identificar o instrumento com essa malha, tá? Então, vai estar aqui o número que identifica a malha aqui, tá bom? Vamos a um exemplo prático aqui. Olha só que interessante. Digamos que eu tenho aqui nesse exemplo o TRC 210.02A. Então, o que quer dizer esse T? O T é temperatura, conforme a gente já tinha visto, tá? O R é a função passiva de registrar. Se a gente voltar na tabela, a gente vai ver que o R está aqui, ó, como registrador, função passiva ou de informação, tá? Ele está apenas informando. E nós temos aí o final, que é a função controle, ou seja, controlador, função ativa. Então, TRC é nada mais do que um controlador registrador de temperatura, tá bom? Ele controla e registra, ou registra e controla a temperatura, tá? Em que área da fábrica que ele está? A área 210. É a área do fabrico onde o instrumento atua, a área da fábrica onde o instrumento atua, tá? O 02 é a malha de controle, e esse sufixo A, pessoal, é o seguinte: imagine que na mesma malha de controle tivesse outro instrumento aqui que também fosse de temperatura. Aí, como eu tenho já um instrumento, ele é um instrumento A. Se eu tivesse um segundo instrumento, seria o instrumento B, C e assim por diante, tá? É assim que funciona essa questão do sufixo aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho uns exemplos que vocês vão poder aí fazer, né? Com relação a essas leituras aqui, do que lá na tabela, e o que é que significa o leak, tá? Voltando aqui na tabelinha, a gente sabe que a primeira letra é nível, então a gente sabe que é nível. O I de leak é o indicador, tá? Então nós temos o C, que é o controlador, ó. Então tem um controlador, indicador de nível, tá? Então esse primeiro aqui que a gente viu aqui agora é o nosso controlador indicador de nível. A área que ele está instalado é a área 310 e a malha é a malha 2, tudo bem? Então aqui a gente consegue identificar esse instrumento aqui conforme eu mostrei, tá? O TE 11001B, olha que interessante, o TE, eu sei que o T, pessoal, vai ser temperatura, tá? E o E, o que que significa aqui, ó? Se a gente voltar lá na tabelinha, o E, se fosse a primeira letra seria tensão, porém ele está na segunda letra do grupo, tá? Então esse cara aqui é o elemento primário e o T de temperatura. Então nós temos aqui que é um elemento primário de temperatura, ou seja, um sensor de temperatura, tá? Esse sensor de temperatura pode ser um PT100 ou pode ser também um termopar, tudo bem? A área que está aqui na instalação é a área 110, a malha é a malha 1 e aí é um instrumento B, ou seja, é um segundo instrumento que está nessa malha aqui, tá bom? O que é o FT 11003? Bom, aqui a gente já sabe que a área está na mesma área que esse, porém a malha é a malha 3, tá? E o T significa dizer que ele é o que com relação ao F, ó. Esse F aqui a gente sei que é vazão e o T não é temperatura, porque a temperatura é a primeira letra. Então esse cara aqui, o FT, significa que ele é vazão e o T é um transmissor, tá? Então, se a gente voltar lá na tabelinha, ó, o F é vazão e quando eu tenho o T associado, olha o T aqui, ó, quando sendo associado no segundo grupo, ele é o nosso transmissor, tá? Então é assim que a gente faz a leitura. Transmissor de vazão, a área 110 e a malha 3. Esse outro exemplo é para identificar bem a questão daquelas letras que nós usamos lá
como letras modificadoras, tá? Olha só como é que é interessante essa leitura aqui, ó. Eu tenho o L, esse L aqui é o nosso level, ou nível, tá? Vamos botar lá o L, certo? Agora a letra S, pessoal, olha só que interessante. Ela pode ser segurança ou chave de contato, tá? Que é o switch, em inglês também, tá? Então, como é que ela ficou aqui? Como é que eu vou saber que letra que ela vai ser representada agora lá? Quando eu coloco ele aqui, ó, LSL. Olha só, pessoal, essa letra modificadora aqui, ela vai modificar o sentido dessa daqui, ó. Então, não vai ser mais segurança, tá? Ela vai ser o seguinte, olha que interessante, ó. Como eu tenho SLS, voltando lá, LSLL, LSL é nível, o S aqui, pessoal, é chave, e o outro L que aparece, olha que interessante aqui o L, ó, esse L vai ser baixo, tá? Então, posso dizer que é uma chave de nível baixo, ou aqui, ó, chave de contato, baixo, e vai fazer o quê? É nível, tá? Então, é chave de nível baixo. Vamos voltar lá, olha só, nível, chave, baixo. E esse outro L, então, professor, o que que significa? Esse outro L, pessoal, é representado aqui quando a gente quer expressar que o nível é muito baixo, tá? Então, aqui seria a chave de nível muito baixo. É chave de nível muito baixo e o nível está aqui. Então, esse é o exemplo de leitura para vocês fazerem aqui, para identificar que isso aqui não é segurança, tá? Isso aqui é para a questão de chaves de nível, tá bom? Na verdade, ele faz também a função de segurança, porém, ele identifica como sendo uma chave, tudo bem? Chave de segurança, na verdade, não é nem questão só da segurança, né? É de interlock ou de intertravar. Significa dizer o seguinte, se, por exemplo, essa chave estiver ligada numa planta, ela está dizendo lá que o nível está tão baixo que ela não pode ser, o equipamento não pode nem, às vezes, ser ligado, porque não tem lá fluido para ser transportado, já que o nível está muito inferior. Ou para indicar realmente que o nível está muito baixo, tá bom? Agora, esse outro aqui é bem interessante, tá? Todas as vezes que você vê a letra V, pessoal, depois dessa letra S que tem aqui, essa aqui vai ser segurança, tá? É uma regrinha que já tem para vocês identificarem, tudo bem? Então, essa PSV, o que, é que a gente vai ver aqui? O P é de pressão, o S, como eu acabei de falar, é segurança, e o V a gente vai ver aqui, ó, lá na nossa tabelinha, que o V significa que ele é válvula. Então, essa PSV é a válvula, o S é de segurança e o P de pressão, ou seja, é uma válvula de segurança de pressão, tá? A PSV é nada mais do que isso aqui, ó, válvula de segurança de pressão. Por que que não é o S de chave aqui? Porque nesse caso, toda vez que aparecer aqui válvula, esse aqui vai ser segurança, tá bom? Então, toda vez que você identificar esse tag, vai ser dessa forma aqui. E por fim, para a gente fechar essa aula de hoje, a gente vai ver também esse cara aqui chamado FQIT. Olha que interessante. O F, a gente sabe que o F é vazão. Aqui, ó, vazão. E o Q? Olha o que significa aqui. Quantidade, se fosse a primeira letra, ou relé, ou computação. Então, o que significa o restante aqui? Vamos ler o restante. Tem a letra I e a letra T. A letra I, a gente sabe que a letra I, quando ele vem para cá, é indicador, e o T, a gente já sabe que o T é transmissor. Então, olha que interessante. Eu posso dizer aqui agora que eu tenho um transmissor, indicador, e esse Q? Computador de vazão. Então, eu posso dizer aqui que esse cara aqui, pessoal, o que, é que ele faz? Ele transmite, indica e quantifica ou computa a vazão passada, tá? Então, esse cara aqui vai estar dizendo para a gente que ele é um quantificador, que é o que diz aqui na nossa tabela. Ó. Não essa quantidade aqui com a primeira letra, mas sim a computação. Ele está contabilizando quanto passou lá de leitura nesse instrumento, tá? Então, eu tenho aqui, como eu falei, é um medidor, aliás, um transmissor indicador de vazão e de quantidade de vazão também, tá bom? Então, essa letra significa isso aqui, essas 4 letrinhas aqui desse tag, tá? Então, pessoal, para essa aula era isso. Recomendo que vocês também assistam ao vídeo que tem lá aplicado nas plantas industriais, né, que eu mostro também o fluxograma indicando cada um deles. E aguardo vocês também nas próximas aulas para explanar um pouco mais sobre esse tema, que é muito importante na hora de você interpretar os tags dos instrumentos na área de instrumentação industrial, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.